Olá, pessoal! Nós vamos mais uma vez estudar grupos sanguíneos, mas agora a gente vai estudar um outro fator sanguíneo. Na aula anterior a gente viu o sistema BO e agora a gente vai ver o sistema RH. O sistema RH é uma proteína que também vai estar presente nas hemácias. Só que o que acontece? Essa proteína, ao contrário do fator ABO, a pessoa que não tem essa proteína, ela não nasce com anticorpos prontos. Nós não nascemos com anticorpos prontos. Então, o que acontece? Se por um acaso um indivíduo que é fator RH negativo, que significa que ele não produz essa proteína, entrar em contato com o sangue positivo, ele pode vir a desenvolver anticorpos contra o fator RH e também ter um fator de incompatibilidade na transfusão sanguínea. Então, aqui nós temos um tipo de herança simples, que é uma herança com dominância, onde o indivíduo que é positivo, ele pode ser errão-errão ou errão-errinho, e o indivíduo que é negativo, ele é recessivo, ou seja, ele não produz a proteína D, tudo bem? Então, quando a gente fala em transfusão sanguínea, quem é negativo, ele pode doar para quem é positivo, porém, quem é positivo não pode doar para o negativo. Então, a pessoa que é negativa, ela só pode receber dela mesma, né? Do fator negativo mesmo. Mas a pessoa que é positiva, ela pode tanto receber o sangue positivo, quanto receber o sangue negativo também. Bom, uma das questões mais importantes que tem aqui é o fato de nós não nascermos com anticorpos prontos. Por quê? O tipo de anticorpo que a gente vai produzir, caso a gente entre em contato com a proteína RH, se for do fator negativo, porque uma pessoa que é positiva, ela nunca vai produzir anticorpos contra o fator RH, concorda? Porque ela já tem a proteína no sangue, então não tem o que ela reconhecer como sendo estranho. Mas a pessoa que é negativa, principalmente se eu estiver falando de uma mulher, e ela estiver gestando uma criança que seja positiva, isso pode dar um problema de incompatibilidade sanguínea, que ocorre principalmente durante o parto, se a gravidez ela tiver tudo normal, né, não tiver nenhum descolamento de placenta, e essa criança ela vir nascer com um problema que é eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Como a mãe é negativa, se ela estiver gestando um bebê que é positivo, na hora do parto, o sangue do bebê entra em contato com o sangue da mãe. E a mãe reconhece a proteína do bebê como sendo uma proteína estranha. Essa mãe, ela pode vir a ficar sensibilizada, criar memória imunológica. E numa segunda gestação de um filho positivo, ela produz anticorpos e esses anticorpos atravessam a placenta e combate o bebê, o sangue do bebê. Ele destrói as hemácias do bebê. Por isso que a gente chama de doença hemolítica do recém-nascido. Isso só acontece, ou melhor dizendo, isso é mais comum acontecer na segunda gestação positiva. Por quê? A mãe ela tem que primeiro ser sensibilizada com o sangue positivo para daí ela produzir anticorpos. Então, em que situação ela poderia acontecer a eritroblastose? Na primeira gestação. Bom, na primeira gestação, a mãe poderia já ter sido sensibilizada se ela, por exemplo, tivesse recebido uma transfusão sanguínea errada com o sangue positivo. Então, quer dizer, em algum momento da vida dela, ela já entrou em contato com o sangue positivo, produziu anticorpos e criou memória imunológica, daí atacou o bebê. Uma segunda situação é se durante a gestação a mãe tem descolamento de placenta, porque no descolamento de placenta, o sangue do bebê entra em contato com o sangue da mãe. Ela pode ser sensibilizada e começar a produzir anticorpos contra o bebê, certo? Então, se eu pensar numa família e nessa família eu tenho pai positivo e mãe negativo,
Lembrando que é somente nessa situação que pode acontecer eritroblastose. Se o pai fosse negativo e a mãe positiva, lembra que o bebê está dentro do corpo da mãe, então ela não teria o que reconhecer como estranho. Então, necessariamente, o pai tem que ser positivo e a mãe negativa. Se o primeiro filho for positivo e a gestação for normal e essa mãe nunca ter entrado em contato com o sangue que é positivo, essa primeira criança ela vai nascer e não vai ter problema nenhum. Porém, na hora do parto, o sangue dela vai entrar em contato com o sangue da mãe e ela vai criar memória imunológica. Ela quem? A mãe. A mãe criou memória imunológica. Se por um acaso ela tiver uma segunda gestação negativa, nessa gestação nada vai acontecer. Por quê? Porque negativo com negativo não tem o que a mãe reconhecer como estranho, mesmo ela tendo memória imunológica. Mas, se ela for ter um terceiro filho e esse terceiro filho for positivo, aí sim essa mãe vai ter eritroblastose fetal. Por quê? Porque ela já havia sido sensibilizada, criou memória imunológica e aí, qualquer microsangramento que tenha da placenta pode fazer com que a mãe mande anticorpos e destrua o corpo do bebê. O que isso vai causar para o bebê? Desde um retardo mental até o aborto, principalmente nos 3 primeiros meses de gestação, ok? O que a gente tem que fazer para isso não acontecer? Uma vez que o médico ele sabe do histórico, né? Sabe qual é o fator da mãe e do pai, ele já vai estar atento desde a primeira gestação, logo depois do parto, em 72 horas, ele pode aplicar um soro chamado Rogan. Ele pode não, ele deve aplicar o soro chamado Rogan. Assim que o bebê nasceu, eles aplicam a Rogan. O que é a Rogan? Rogan ele é um soro que contém anticorpos contra o fator RH. Professora, você tá louca? Como assim? Se eu não quero que ela produza anticorpos contra o bebê, como que eu vou aplicar anticorpo no corpo da mãe? É isso mesmo. O que acontece? Na hora do parto, ficou sangue do bebê no corpo da mãe. Se eu coloco soro que tenha anticorpos, como não foi o corpo da mãe que produziu esses anticorpos, ela não cria memória imunológica. E esse soro vai destruir as hemácias do bebê que ficaram dentro do corpo da mãe. E isso evita a criação da memória imunológica. Por isso que acaba sendo benéfico, tá bom? Então, em relação ao fator RH, é isso que a gente tem para aprender. A gente precisa saber como que é a herança, que é uma herança com dominância, como que acontece a transfusão e principalmente qual é o problema, como que ocorre a eritroblastose fetal. Tá joia, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigada. Espero que esse vídeo tenha ficado um pouquinho melhor, mas nos próximos a gente vai melhorando sempre.